Um profeta de Judá admoesta Jeroboão. Capítulo 13. Eis que um varão de Deus, pela palavra do Senhor, veio de Judá a Betel, e estando Jeroboão junto ao altar para queimar incenso, clamou contra o altar pela palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor. E disse: Senhor, eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, o qual sacrificará sobre ti aos sacerdotes dos lugares altos que queimam sobre ti incenso, e sobre ti queimarão ossos dos homens. Naquele mesmo dia deu um sinal dizendo: Este é o sinal do qual o Senhor falou: Eis que o altar se quebrará e a cinza que sobre ele está se derramará. Quando o rei Jeroboão ouviu a palavra do varão de Deus que clamará contra o altar de Betel, estendendo sua mão desde o altar, disse: Prendei-o. Mas a mão que havia estendido contra ele secou e não a pôde endireitar. E o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, conforme o sinal que o varão de Deus dera pela palavra do Senhor. Então, respondendo o rei, disse ao varão de Deus: Peço-te que rogues diante da presença do Senhor teu Deus e ores por mim, para que minha mão seja restaurada. E o varão de Deus orou ao Senhor, e a mão do rei foi restaurada e ficou como era antes. O rei disse ao varão de Deus: Vem comigo à casa e comerás, e eu te darei um presente. Porém, o varão de Deus disse ao rei: Ainda que me desses a metade de tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me foi ordenado pela palavra do Senhor, dizendo: Não comas pão, nem bebas água, nem regressarás pelo caminho que vieste. Regressou, pois, por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. O profeta desobedece e é castigado. Morava em Betel um velho profeta, ao qual vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o varão de Deus fizera naquele dia em Betel. As palavras que falará o rei contaram-nas também a seu pai. E seu pai lhe disse: Por que caminho se foi? E seus filhos lhe apontavam o caminho por onde havia regressado o varão de Deus que viera de Judá. Disse ele a seus filhos: Selai-me um jumento, e eles selaram-lhe o jumento, e ele o montou. E indo após o varão de Deus, falou-lhe sentado debaixo de uma azinheira: És tu o varão de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: Eu sou. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Porém ele respondeu: Não posso voltar contigo, nem irei contigo, tampouco comerei pão ou beberei água contigo neste lugar. Porque pela palavra de Deus me foi dito: Não comas pão nem bebas águas ali, nem regresses pelo caminho por onde foste. E o outro lhe disse: Mentindo-lhe, eu também sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor: traze-o contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Então voltou com ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Aconteceu que, estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o fizera voltar. E clamou ao varão de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde ao mandato do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenará, mas voltastes e comeste pão e bebeste água no lugar onde o Senhor te dissera que não comesses pão nem bebesses água, não entrará teu corpo no sepulcro de teus pais. Depois de haver comido o pão e bebido aquele que o fizera voltar, selou-lhe o jumento.
E partindo o leão, encontrou-o no caminho e o matou, e seu corpo estava atirado no caminho, e o jumento estava junto a ele, e o leão também junto ao corpo. Eis que alguns que passavam viram o corpo que estava lançado no caminho, e foram e disseram na cidade onde o velho profeta habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: É o varão de Deus que foi rebelde ao mandato do Senhor. Portanto, o Senhor o entregou ao leão, que o quebrantará e o matará, conforme a palavra que o Senhor lhe disse. Falou a seus filhos e lhe disse: Selai-me um jumento. E eles o selaram. E ele foi e achou o corpo estendido no caminho, e o jumento e o leão que estavam junto ao corpo. O leão não havia comido o corpo nem ferido o jumento. Então o profeta tomou o corpo do varão de Deus e o pôs sobre o jumento e o levou. E o profeta velho veio à cidade para o chorar e o enterrar. Pôs o corpo em seu sepulcro e o prantearam, dizendo: Ai, meu irmão! Depois que o enterraram, falou a seus filhos: Quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que está sepultado o varão de Deus. Ponde meus ossos junto aos dele, porque sem dúvida cumprir-se-á o que ele disse pela palavra do Senhor, clamando contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos lugares altos que estão na cidade de Samaria. Com tudo isso, não se apartou Jeroboão de seu mau caminho, mas tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos entre o povo e consagrava quem queria para que fosse sacerdotes dos lugares altos. Isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão. Por isso, foi cortada e extinta de sobre a face da terra. A profecia de Aias contra Jeroboão, capítulo 14. Naquele tempo, Abiás, filho de Jeroboão, caiu enfermo. Disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te agora e disfarça-te para que não conheçam que és a mulher de Jeroboão, e vai a Siló, porque lá está o profeta Aias, o que me disse que eu seria rei sobre este povo. Toma em tua mão 10 pães, bolos e uma vasilha de mel, e vai até ele, para que te declare o que há de ser deste menino. E a mulher de Jeroboão assim o fez, e levantou-se e foi a Siló, e veio à casa de Aias, e já não podia ver Aias, porque seus olhos estavam escurecidos por causa da velhice. Mas o Senhor dissera a Aias: Eis que a mulher de Jeroboão virá consultá-lo sobre seu filho que está enfermo. Assim lhe responderás, pois quando ela vier, chegará disfarçada, ouvindo Aias o som de seus pés. Ao entrar ela pela porta, disse: Entra, mulher de Jeroboão, por que finges ser outra? Recebi para ti uma dura mensagem. Vai e diz a Jeroboão: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Porquanto eu te levantei do meio do povo e te fiz príncipe sobre meu povo de Israel, e tirei o reino da casa de Davi, e o entreguei a ti, e tu não foste como Davi, meu servo, que guardou meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração, fazendo somente o que é reto diante de meus olhos. Mas fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, pois foste e fizestes deuses alheios e imagens de fundição, para irar-me, e me viraste as costas. Portanto, eis que eu trago o mal sobre a casa de Jeroboão, e destruirei de Jeroboão todo varão, tanto servo como livre em Israel, e varrerei a posteridade da casa de Jeroboão, como se varre esterco, até que de todo se acabe. Aquele que morrer dos de Jeroboão na cidade, os cães o comerão.
e aquele que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque assim o Senhor disse: E tu levanta-te e vai à tua casa, e ao pôr teu pé na cidade, o menino morrerá. Todo Israel chorará e o enterrará, porque dos de Jeroboão só ele será sepultado, porquanto se achou nele alguma coisa boa diante do Senhor, Deus de Israel, na casa de Jeroboão. E o Senhor levantará para si um rei sobre Israel, o qual destruirá a casa de Jeroboão em seu dia, tão certo como é agora mesmo. O Senhor sacudirá Israel como se agita a cana nas águas, e ele arrancará Israel desta boa terra que deu a seus pais, e os espalhará além do Eufrates, porquanto fizeram suas imagens de acerins, irando o Senhor. Ele abandonará Israel pelos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi embora, e chegou a Tirza, e ao entrar no limiar da casa, o menino morreu. Enterraram-no e todo Israel o prateou conforme a palavra do Senhor, a qual ele dissera pelo seu servo, o profeta Aiás. Os demais feitos de Jeroboão, as guerras que fez e como reinou, tudo está escrito no livro das histórias dos reis de Israel. O tempo que reinou Jeroboão foram 22 anos, e após ter dormido com seus pais, Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Roboão. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Roboão tinha 41 anos quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, cidade que o Senhor elegerá de todas as tribos de Israel para pôr ali seu nome. Era o nome de sua mãe, Naamá, amonita. E Judá fez o que era mal perante os olhos do Senhor, e com os pecados que cometiam, iraram-no mais que seus pais haviam feito. Porque eles também edificaram lugares altos, estátuas e imagens de acerins em toda a alta colina e debaixo de toda a árvore frondosa. Houve também sodomitas na terra, e fizeram segundo todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. No 5º ano do rei Reboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa real, e tomou tudo também. Levou todos os escudos de ouro que Salomão fizera, e no lugar deles fez o rei Roboão escudos de bronze, e os deu aos capitões da guarda, os quais guardavam a porta da casa real. Quando o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam e os colocavam na câmara da guarda. Os demais feitos de Roboão e tudo o que fez, não estão escritos nas crônicas dos reis de Judá? E houve guerra entre Reboão e Jeroboão todos os dias. Dormiu Roboão com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. O nome de sua mãe era Naamá, amonita, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Abias, capítulo 15. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá, e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Absalão, e praticou em todos os pecados que seu pai cometerá antes dele, e seu coração não foi perfeito com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor a Davi, o Senhor seu Deus lhe deu lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e firmando Jerusalém, porquanto Davi havia feito o que era reto perante os olhos do Senhor,
e não se afastou de nada que lhe fora ordenado em todos os dias de sua vida, salvo no que diz respeito a Urias, o heteu. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias de sua vida. Os demais feitos de Abias e tudo o que fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Dormiu Abias com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Asa. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa começou a reinar sobre Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que era reto perante os olhos do Senhor, como Davi, seu pai, porque expulsou do país os sodomitas e tirou todos os ídolos que seus pais haviam feito. Inclusive, removeu sua mãe Maaca do título de rainha-mãe, porque fizeram um ídolo de Aserá. Também desfez Asa o ídolo de sua mãe e o queimou junto à torrente de Cedron. Entretanto, os lugares altos não foram tirados. Contudo, o coração de Asa foi reto para com o Senhor todos os dias de sua vida. Também trouxe à casa do Senhor o que seu pai havia dedicado e o que ele dedicou: ouro, prata e utensílios. Aliança de Asa com Ben-Hadad. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá e edificou a Ramá para cortar as comunicações a Asa, rei de Judá. Então, tomando Asa toda a prata e o ouro que haviam ficado nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa real, entregou a seus servos e os enviou ao rei Asa a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, o qual vivia em Damasco, dizendo: haja aliança entre nós, como entre meu pai e o teu. Eis que te envio um presente de prata e de ouro. Vai e rompe teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se aparte de mim. Ben-Hadad consentiu com o rei Asa e enviou os príncipes dos exércitos que tinha contra a cidade de Israel e conquistou Jon, Dan, Abel-Bet, Maaca e toda Quinerete, com toda a terra de Naphtali. Baasa, ao ouvir isso, deixou de edificar a Ramá e ficou com Tirza. Então o rei Asa convocou a todo o povo de Judá, sem exceção, e tiraram de Ramá a pedra e a madeira com que Baasa edificava, e com elas edificou rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispa. A morte de Asa. Os demais feitos de Asa e todo o seu poder, e tudo o que fez e as cidades que edificou, não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Porém, nos dias de sua velhice, adoeceu dos pés. Dormiu Asa com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu pai. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Nadab. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor, andando no caminho de seu pai e nos pecados com que fizera Israel pecar. Baasa, filho de Aás, o qual era da casa de Sacar, conspirou contra ele. Baasa o feriu em Gibeton, que era dos filisteus, porque Nadab e todo Israel haviam sitiado Gibeton. E matou Baasa no 3º ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar.
E quando começou a reinar, matou toda a casa de Jeroboão, sem deixar alma vivente, até destruí-la, conforme a palavra que o Senhor falou por seu servo Aias, o Silonita, por causa dos pecados que Jeroboão cometerá e com os quais fizer Israel pecar, e por sua aprovação que irritou o Senhor Deus de Israel. Os demais feitos de Nadab e de tudo o que fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. O reinado de Baasa. No terceiro ano de Asa, rei de Judá, começou a reinar Baasa, filho de Aias, sobre todo Israel de Tirza, e reinou por 24 anos. E fez o que era mal perante os olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e em seu pecado, o qual fizera Israel pecar.